É apenas por causa da ignorância que o ser parece ser finito. Quando a ignorância é destruída, o eu, que não admite nenhuma multiplicidade, revela-se verdadeiramente por si mesmo, como o sol quando a nuvem é removida. Nesta palestra, iniciaremos o 14º episódio do estudo da escritura Atmabodha. Iremos abordar o verso 4 da escritura. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannoti Pisida Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinam Vitravatu Ano Divo Brahatah Parvatada Saraswati Yajatagantu Yagnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namaha Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavirjam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om Om Possa Brahman proteger nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil, boa noite, namaskar, saudações a todos. Let us resume our Atmabodha classes. Fazer resumo das aulas que nós já tivemos. We are now into the study of the fourth verse of Atmabodha text. Nós estamos agora estudando o quarto verso do Atmabodha. Know your immovable self, the detached self. This is what Vedanta wants to teach. A Vedanta quer nos ensinar a conhecermos o nosso verdadeiro ser, que é desapegado. As the very name suggests, Atmabodha text deals with self-knowledge. O próprio nome sugere que essa escritura lida com autoconhecimento. It is a supporting text in Sanskrit known as Prakarana Grantha. É texto auxiliar da Vedanta, conhecido em sânscrito como Prakarana Grantha. It is written for understanding the main texts of Vedanta, that is Bhagavad Gita, Brahma Sutras and Upanishads. Ele tem a principal função de nos auxiliar a entender os principais textos da Vedanta, que são os Upanishads, Bhagavad Gita e os Brahma Sutras. Atmabodha's text is written by Adi Shankaracharya. Esse texto Atmabodha foi escrito por Sri Shankaracharya. In this text, there is a description about the state of realization from various standpoints. Nessa escritura há uma descrição dos estados de realização a partir de vários pontos de vista. The beauty of this text is it uses various analogies from day-to-day life experiences to explain. A beleza desse texto é que usa várias analogias da vida cotidiana para explicar. It explicitly conveys that Brahman is the only reality. Explica explicitamente que Brahman é a única realidade. And all other principles known as tattvas in this world are only an apparent reality. E todos os outros princípios deste mundo são realidades aparentes. Because of ignorance,
we see the multiplicity in this relative world. Nós vemos a multiplicidade desse mundo relativo por causa da nossa ignorância. So Vedanta declares that the knowledge of the supreme reality, that is, the identity of the Brahman and Atman, is only the true knowledge. A Vedanta afirma que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento da identidade do ser individual com o ser supremo. The Advaita Vedanta says this: the cause of bondage, the appearance of the multiplicity, is through ignorance. A Advaita Vedanta então diz que a causa da ignorância, a causa do aparecimento da multiplicidade é a ignorância. So, self-knowledge alone can destroy this ignorance to perceive that supreme unity of existence. Então, o autoconhecimento, o conhecimento do ser, pode retirar essa ignorância e fazer-nos perceber a unidade da existência. So, every idea in this text is taken from the garden of Upanishads. Cada ideia do texto Atmabodha foi retirada dos Upanishads. Atman means the self, your self. Atma significa o ser, o seu ser. So, Swarupam means the essence of yourself is known as the Atman, your real divine nature. O Atma é a nossa essência divina. Just like the essence of the pot is the clay, similarly, essence of everyone is that immortal Atman. Se você tem um pote de barro, a essência do pote de barro é o barro. Da mesma maneira, a nossa essência é o Atman. So, just to recap, the first verse of the Atmabodha text explained this text is written for the seekers of moksha. Desde o primeiro verso do Atmabodha, ele explica que esse texto foi escrito para aqueles que estão buscando a liberação, moksha. The second verse says that self alone is the direct cause of liberation. O segundo verso diz que o conhecimento do ser é a causa direta da liberação. So the example which was given was here between fire and cooking. Fire is the direct cause for cooking. O exemplo que foi dado nesse segundo verso é o exemplo do fogo e o cozimento do alimento. O fogo é a causa direta do cozimento do alimento. Similarly, self-knowledge alone will remove the ignorance and is the direct cause for liberation. Da mesma maneira, o conhecimento do ser é a causa direta da remoção da ignorância. So the third verse again emphasized self-knowledge alone destroys ignorance. Já o terceiro verso diz que o conhecimento do ser, somente o conhecimento do ser, destrói a ignorância. The example given was between light and the dark. When the light comes, the darkness goes. O exemplo que foi dado nesse terceiro verso é o da luz e da escuridão. Quando a luz vem, a escuridão vai embora. Similarly, when the self-knowledge arises, the ignorance automatically goes away. Da mesma maneira, quando o conhecimento do ser surge, a ignorância automaticamente vai embora. So we shall reflect upon the fourth verse today. Hoje nós vamos analisar o verso 4. So in this verse, the example which is given to explain is about the sun and the clouds. Neste quarto verso, o exemplo que foi dado para explicar é o exemplo do sol e das nuvens. Okay. The verse goes like this: Parichinna iva agnanat tatnasheshati kevalah swayam prakashate hi atma megappaye amshuman iva. Means, it is only because of the ignorance that the self is appearing as finite, as limited. O significado é apenas por causa da ignorância que o ser está aparecendo como se fosse finito ou limitado. When this ignorance is destroyed, the true self reveals by itself. Quando essa ignorância é destruída, o verdadeiro ser se revela por si mesmo. Just like the sun is revealed on its own when the cloud is removed. É como o sol que se revela por si mesmo assim que as nuvens são removidas. So, parichinna iva agnanat means the self appears as the finite, as limited because of ignorance. Então a tradução é que o ser parece ser limitado por causa da ignorância. So, tatnashe sati kevalaya, when ignorance is destroyed, quando essa ignorância é destruída, swayam prakashatehi atma, the self reveals its
or its own true nature. O ser, então, revela a sua verdadeira natureza. Meghapaye amshuman iva, as light alone can as the cloud, removal of the cloud reveals the sun. Assim como a remoção das nuvens revela o sol. So here also in this fourth verse, so the previous idea is continued from the perspective of ignorance. Então, nesse quarto verso, a ideia é analisada da perspectiva da ignorância. So let us reflect on this verse. Vamos refletir então sobre esse quarto verso. So each word has got a great significance. Cada um desses versos dessa escritura tem grande significado. So before understanding this verse, we need to understand what is the meaning of God. Antes de tentar entender esse verso, temos que tentar entender qual é o significado de Deus. When we say God, what do we mean by it? Quando dizemos a palavra Deus, o que queremos dizer com isso? So next question arises is whether God exists or not in this creation. A segunda questão que surge é se Deus realmente existe ou não nesta criação. So these are the two questions. What is the meaning of God? If God exists or not in this creation. Qual é o significado de Deus e se Deus existe ou não nesta criação? The word for God used in Sanskrit is called as Ishvara. Em sânscrito, Deus é Ishvara. So who is this Ishvara? Ishvara means one who rules, who is the Lord. Ishvara é aquele que controla, que é o Senhor. So in general sense, it means the God. Em sentido geral, isso é que é Deus. But in Advaita Vedanta, this Ishvara is used to indicate the Brahman's particular aspect. Mas na Advaita Vedanta, Ishvara é usado, a palavra Ishvara é usada para indicar um aspecto particular de Brahman. So Brahman is the absolute. When its inherent power starts to create this universe and these beings, that aspect is known as Ishvara. Brahman é o absoluto. Quando o seu poder inerente de Brahman, começa a criar e manifestar esse universo, essa totalidade é conhecida como Ishvara. So when the Brahman, with its inherent powers, starts to manifest as this multiplicity, as this all beings and the universe, that aspect is known as Ishvara. Quando o Brahma começa a manifestar, então, o seu poder inerente na multiplicidade, na criação da multiplicidade desse mundo, essa multiplicidade é Ishvara. That aspect is known by other synonyms as Avyakta, the unmanifest also. Sinônimo Avyakta. Jagat Karana, he is the cause of the world. Ishvara is the cause of the world. Ishvara é a causa do universo. So other word uses Antaryami, he is the inner controller who sits in our heart. É o Antaryami, aquele que está no nosso coração. So, does this Ishvara exist? Does God exist? Is one question we need to understand. Deus existe ou não? Essa é uma questão que temos que entender. If he exists, where does he exist? Onde ele está? Is Ishvara residing above the sky or below the earth, or he exists everywhere? Ele está no céu ou dentro da terra, ou ele existe em todas as partes? Is his nature all pervading, or it is limited to one place like temple or churches or mosques? Ele permeia a tudo ou ele está limitado a templos, igrejas e mesquitas? So all the scriptures declare that this God, Ishvara, is all pervading in nature. As escrituras todas elas dizem que Deus permeia a tudo. We to understand that the Ishvara is all pervading. Deus permeia a tudo. Ishvara permeia a tudo. So let me tell you an anecdote. Uma história. So once a monk was going, so it was evening time, he was going towards the office to do his duty, some duty he was going there. Certa vez um monge estava indo no final da tarde para o escritório para fazer um certo dever. So while he was going on the way, he saw a small girl, so who was trying to catch the butterfly. No seu caminho, ele viu uma garotinha que estava tentando pegar uma borboleta. That girl was around 8 years old. Ela tinha por volta de 8 anos de idade. She was very happy trying to catch that butterfly with all her attention. E ela estava toda com muita atenção tentando pegar aquela borboleta, estava muito feliz. So the Swami felt like talking to that girl.
E o Swami quis falar com o monge quis falar com aquela garotinha. So he calls that girl and asks questions. I will ask you one question. Ele falou para a menina que ele ia fazer uma pergunta. So if you answer, I shall give you chocolate to you. Se você responder, eu vou dar um chocolate. So the girl says, yes, you can ask me any questions. E a garotinha aceitou. So the monk asks, where is God? O monge perguntou, onde está Deus? So that girl's response was very wonderful answer that girl gave. Essa garotinha deu uma resposta maravilhosa. Ayyo, you are a Swami. You don't know where God is? Você é um monge, você não sabe onde está Deus? So the monk again cajoled her. No, you give the answer. I want to know your answer. O monge falou, não, eu quero saber a sua resposta. So that small girl, 80-year-old, told, God is in me, God is in you, God is in the plants, God is in the temple, and God is everywhere. A garotinha falou então, Deus está em mim, Deus está em você, nas plantas, no templo, está em todas as partes. So then the monks asked, how do you know this? O monge perguntou então, como você sabe disso? So the girl says, my father taught to me. Ela falou, meu pai me ensinou. So what I want to say is, we all understand that the God is all pervading. Nós temos o entendimento que Deus permeia tudo. Intuitively, we feel that He is present everywhere. Sabemos isso intuitivamente. Okay. But because of ignorance, we understand this Atman is limited only to this body only. Por causa da ignorância, nós pensamos que o nosso ser, o Atman, está limitado apenas ao corpo. So the Atman is pervading this entire body. This we understand very clearly. Nós pensamos que o Atman, ele permeia todo o nosso corpo. So we understand that I am this body and this body belongs to me. Então nós pensamos que eu sou esse corpo e esse corpo me pertence. But this is a wrong concept. Mas esse é um conceito errôneo. This wrong idea which is very firm in our buddhi, in our intellect, is due to ignorance. Essa ideia que está firmemente arraigada em nosso intelecto é uma ideia que vem da ignorância. We don't feel in ourselves that he is all pervading. Nós não sentimos em nós mesmos que o nosso ser permeia tudo. We strongly feel that Atman is only with respect to this body, which is pervading everywhere. Nós pensamos apenas que o Atman está limitado a esse corpo. We don't feel that it is pervading everywhere. Não sentimos que ele está em todas as partes. This wrong idea is due to ignorance, which is to be removed. É a ignorância que deve ser removida. So Ishvara is all pervading. Ishvara permeia a tudo. See, the moment we say Atman, we refer it only to this limited body. This is called as parichinna. Quando nós dizemos que o Atman se limita apenas ao corpo físico, essa ignorância é chamada de parichinna. So, parichinna means limited. We feel that we are limited in this body. Nós sentimos que somos limitados a esse corpo. Unless that true knowledge arises, this Atman is Ishvara, we don't understand. A menos que o verdadeiro conhecimento surja, nós não entendemos o Ishvara. We don't understand that our real nature is all pervading. We feel due to ignorance that we are limited in body. Nós pensamos pela ignorância que somos limitados ao corpo. So, whenever we think of Atman, suddenly our mind thinks about referring with respect to this body only. Então, toda vez que nós pensamos no nosso ser, nós pensamos no nosso ser limitados a esse corpo apenas. Unless we have the true knowledge that this Atman is the Ishvara, this Atman is the Brahman, the Absolute, which is all pervading nature, we continue to refer the Atman with limitation to this body only. Enquanto nós pensarmos que o nosso ser, enquanto nós não virmos que o nosso ser está, na verdade, unido a Brahman, unido ao todo, nós continuamos a limitar o nosso ser, o Atman, apenas ao corpo. When the true knowledge that I am the all-pervading Brahman dawns in us, in our buddhi, then in a real sense, we disidentify with this limitation of the body. Quando nós percebemos que nós estamos, na verdade, unidos a Brahma, então nós perdemos esse sentido de que nós somos apenas o corpo. So, to disidentify means what? Do I reject this body? No.
Perder essa identificação com o corpo, o que significa? Significa que rejeitar o corpo? Não. So, do I go out of this body? No. Rejeitar o corpo? Não. So here disidentification means we recognize that the I sense is all pervading. It is in all places, at all times, including this body. Desidentificar-se, então, significa perceber que o sentido de eu está em todas as partes, não incluindo esse corpo. So to disidentify means we recognize the Atman is everywhere, at every place and at all times. Desidentificar-se, então, é reconhecer que o nosso verdadeiro ser está em todas as partes, em todo o tempo. When at all place it means it includes this body also. Isso faz com que o nosso corpo seja incluído também. So we need to first understand whether this Ishvara, this God exists or not. Primeiramente, precisamos entender se Deus existe ou não. So some will say that Ishvara exists, Swami, Ishvara exists. I go every day to the temple or to the church. Alguns falam que Deus existe porque a pessoa vai todo dia na igreja. So all those who go to the sacred places do not accept the existence, do not mean that they accept the existence of Ishvara. O fato de a pessoa ir todo dia na igreja não significa que ela aceita a existência de Deus. It does not mean that they are accepting the existence of Ishvara. It doesn't mean that. Não significa isso. The people go to the sacred place and stand in front of the deity. As pessoas vão nos lugares sagrados e ficam em frente das So what they deidades. do, they will close the eyes, they will bend before the altar and seek forgiveness for the wrongdoings in their lives. As pessoas vão na frente do altar e pedem perdão pelos erros que fizeram na vida. So I'm not pointing out here to mistakes or not. The real purpose of going to sacred place is to feel the presence of the Ishvara. Mas o verdadeiro propósito de irmos aos lugares sagrados é tentar sentir a presença de Deus, a presença de Ishvara. So when we know that the Ishvara exists, we try to feel his presence. Ao nós pensarmos que Deus existe, tentamos sentir a sua presença. But instead of feeling the Ishvara's presence, we think that we have done such and such a wrongdoing. I have a wish to be fulfilled by the God. Oh God, please fulfill. And we are entirely occupied in our mind. Então, em vez de a pessoa tentar sentir a presença de Deus, ela fica pedindo coisas. We are so preoccupied with our mental thoughts that we forget to feel his existence, his all-pervading existence. Ficamos tão preocupados com os nossos pensamentos que nos esquecemos de tentar sentir a presença de Deus. So, okay. Let me tell you an incident of an illumined soul who lived in Vrindavan. Eu vou contar a história de uma alma iluminada que morava em Vrindavan. So Vrindavan is one of the important pilgrimage places in India, which is associated with the childhood days of Lord Krishna. Vrindavan é um lugar de peregrinação importante da Índia que está associado à infância do Senhor Krishna. So this Mahatma, this illumined soul, now and then he used to go to that Banke Bihari temple, a famous temple of Krishna. Essa alma iluminada que morava em Vrindavan, ele costumava ir de vez em quando num templo famoso de Vrindavan que é chamado o Templo de Banke Bihari. So he used to stand in front of the Lord Krishna's image and see at the image concentratedly. Ele ficava na frente da imagem no templo e ficava olhando para a imagem com muita concentração. But the priest of the temple said to the assistant Swami who used to come with that Swami, asking that Swami to bow down in front of the Lord Krishna. Swami or the saint? He asked the assistant to tell the Swami to bow down in front of Krishna. Who asked Maharaj? So the priest of the temple who does puja to the Banke Bihari, he says to the assistant of this Mahatma's assistant, that you tell the Swami to bow down in front of Krishna. Essa alma iluminada que estava na frente da imagem, o sacerdote do templo pediu que o assistente dele pedisse para essa alma se prostrar diante da imagem. So his intention was to say that if the Baba does not bow, other peoples will not also bow in front of Krishna. Esse sacerdote pensava que se essa alma iluminada não se prostrasse, as outras pessoas também não seguiriam o exemplo. Because other will also imitate him. Que os outros também o imitariam. So understanding this, that assistant Swami one day said to the Swami,
sent to this illumined soul, that if you are going to the temple, then please bow down to Lord Krishna. Então o assistente, ele falou um dia para essa alma iluminada, falou, você vai na frente da imagem, por favor, se prostre diante dela. Okay. The Swami, instead of giving some profound answers, he said in a simple way. E ele respondeu de uma maneira simples. So it is very interesting his answer when he gave to the assistant. Uma resposta interessante. So he said, "Oh my child, I forget to bow down. You please remind me next time. I shall bow down to Krishna." Ele falou, meu filho, eu me esqueci de me prostrar diante da imagem. Por favor, me lembre na próxima vez. Means, the point of telling this anecdote is, for an illumined soul, the Ishvara exists everywhere. O ponto dessa história é que, para uma alma iluminada, Deus está em tudo. So he says to "Oh my child, I forget to bow down. Please remind me next time. I shall bow in front of Krishna." Então ele falou, meu filho, eu me esqueci de me prostrar. Na próxima vez me lembre. So for a illumined soul, there is no distinction of any place or time, because God exists everywhere. It is a realization for him. Para uma alma iluminada não existe limitações de tempo e espaço, porque Deus, para ele, está em todas as partes. So he recognizes Ishvara is all pervading. Ele reconhece que Deus está em tudo. But to recognize that Atman, that Ishvara is all pervading, is very difficult for a sadhaka or for a common man. Mas para reconhecer que Deus está em tudo, que Ishvara está em tudo, é muito difícil para uma pessoa comum. But if we cannot recognize that he is all pervading, at least we can accept that Ishvara is all pervading. Se não formos possíveis de perceber isso, pelo menos podemos tentar reconhecer que Deus está em tudo. Contrary to this, in our experience, we feel that this Atman is limited only to this body and not everywhere. Contrário ao verdadeiro conhecimento, nós pensamos que o nosso Atma, o nosso ser, está limitado apenas ao nosso corpo. We recognize ourselves as human beings and not as all-pervading self. Nós nos reconhecemos apenas como seres humanos e não como um ser que permeia tudo. We fail to recognize that we are the Atman whose nature is all-pervading. Nós falhamos em reconhecer que nós somos o Atman, cuja natureza permeia tudo. This all happens because we limit this Atman to this body only in our understanding. Isso acontece porque, em nosso entendimento, nós limitamos o nosso ser apenas ao corpo. Since we limit it to this body, we reject the all-pervading aspect. Então, nós rejeitamos o aspecto que permeia tudo. So, to give an example, just like the space is all-pervading, the sky is all-pervading. Por exemplo, assim como o espaço permeia a tudo, but the space gets limited when we construct a house. Mas ao construir uma casa, há uma limitação de espaço. With respect to house, we say that it is the house space. Dizemos então que aqui está o espaço da casa. With respect to the pot, we call it as pot space. Ou um espaço de um pote. With respect to a car, we call it as car's space. Espaço do carro. Similarly, the all-pervading Atman gets limited only by the idea that I am the body. Então, o Atman, o nosso ser que permeia tudo, ele fica limitado apenas por causa dessa ideia que eu sou limitado ao corpo. But if we sincerely investigate, in reality, the nature of the space is all-pervading and cannot be limited. Mas, ao se investigar sinceramente, percebe-se que a natureza do espaço não pode ser limitada. Only we have accepted the idea that the space in the house is limited. But in reality, no, it cannot be limited. Nós aceitamos a ideia de que o espaço foi limitado a uma casa, por exemplo, mas em realidade o espaço não pode ser limitado. So, the acceptance of this conceptual wrong idea limits the all-pervading aspect of space. Essa ideia errada limita a ideia do espaço que permeia tudo. Similarly, the concept that I am body has limited our all-pervading nature of the Atman. Da mesma maneira, a ideia de que a gente é apenas o corpo limita a nossa natureza que permeia tudo. In reality, it cannot be limited. Que em realidade não pode ser limitada. We ourselves have accepted the limitations through the concept that I am only this body. Nós aceitamos essa limitação por essa ideia de que nós somos apenas o corpo. This is because of ignorance, hence we feel limited.
Por causa da ignorância. So because with respect to the body only, we say that I am a man or a woman and of such and such a age. Por causa dessa nossa ideia errônea de que somos apenas o corpo, nós falamos que eu sou homem ou mulher, ou eu tenho essa idade. Depending upon our functioning in this world, we call that I do such and such a thing. I go here and there. Dependendo da função, nossa função no mundo, nós pensamos que eu sou isso, eu sou aquilo. All other ideas just are the joining or different reflections of that primary ignorance that I am the body idea accepted. Todas essas concepções que formamos a respeito de nós mesmos vêm primariamente daquela ideia de que nós somos apenas o corpo. So why Adi Shankaracharya has beautifully used the word parichinna iva. Iva means it seems like. Por isso Shankaracharya usou a palavra que parece que. So iva means, he has used the word iva, which means it seems like we are limited, but in reality not. Ou seja, parece que nós somos limitados, mas em realidade nós não somos. The Atman appears to be limited because of ignorance. O Atman parece ser limitado por causa da ignorância. Not having the Atma experience of the Atman as all-pervading is the cause of the feeling of limitation. Não ter a experiência do Atman como permeando a tudo é a causa do nosso sentimento de limitação. Okay. But this is not a fault. This is for a sincere seeker, it is not a fault. Fault mesmo. Fault. Para um buscador sincero, isso não é um erro. So generally we understand that we are feeling it is a fault on our side. But for a sincere seeker, it is not a fault. Para um buscador sincero, isso não é um erro. Because nobody is born with the true knowledge of the Atman. Ninguém nasce com o verdadeiro conhecimento do Atman. All are born ignorant only, agnani only. Nós nascemos com essa ignorância. And then through the sadhana, people become illumined as the Brahma Gnani. Pelas práticas espirituais que a pessoa alcança a iluminação. If we feel that we are limited to this body, this is not a fault. Se nós sentimos que nós somos limitados apenas a esse corpo, isso não é uma falta nossa. But when we realize that our real nature is all pervading, then this primary fault is to be accepted. Mas ao realizarmos que a nossa verdadeira natureza permeia tudo, nós vamos então entender que nós estamos vivendo num estado de percepção errada. So it is to be accepted that I had a wrong notion before. Então eu aceito que eu tinha antigamente uma noção errada. So scriptures point out that these limitations which feel is due to ignorance. As escrituras apontam então que esse sentimento de limitação ocorre pela ignorância. So now, what to do with this ignorance? Ignorance is not something which can be taken out and thrown away. Agora, o que fazer com essa ignorância? Ignorância não é algo que a gente pode pegar com a mão e jogar do lado. Because ignorance is the accepted wrong concept. This should be negated. Porque ignorância é a aceitação de conceitos errôneos. Isso que deve ser negado. So let me give you an example. Por exemplo, if the eyes misperceive a rape to a snake, we feel that we are bound. Por exemplo, se nós confundirmos uma cobra com uma corda com uma cobra, what? So we feel that we are bound by that wrong concept. Nós nos sentimos que somos aprisionados por esse conceito errado. So suppose there is a rope lying on the floor. Suddenly my eye perceives it as a snake, and because of this wrong concept, all the fear arises. We feel bound. Por exemplo, estou andando na rua e vejo uma corda, mas uma cobra vejo uma corda achando que é uma cobra. Então, por causa disso, eu sinto muito medo. So a wrong concept, accepting that wrong concept binds us. Então, a aceitação desse conceito errado nos aprisiona. So this is much easy to understand. Much more subtler is, if the mind perceives a person as a brother or a sister, then also we are bound. Isso é fácil de entender, mas também existe se você aceitar uma pessoa como um irmão ou irmã, também é um tipo de aprisionamento. In the mind also, through this association also, the person is a Atman itself. Instead of that, we relate and we get bound in the relationship. Porque em vez de considerar a todos como sendo o próprio Atman, nós nos aprisionamos com relacionamentos. In the relative realm,
interacting with a person with a functioning is not a problem, but in the absolute sense, we forget that he is also the Atman only. No plano relativo, interagimos com pessoas, estabelecendo relacionamentos, não é um problema, mas no plano absoluto, na verdade, existe apenas Brahma. So in that realm, from the standpoint of spirituality, it is also a misperception. Do ponto de vista da espiritualidade, então, esses relacionamentos são percepções errôneas. So in the intellect level, we perceive a building and we think that this building is owned by myself. This wrong knowledge also is the cause of bondage. Então, eu percebo, por exemplo, uma construção, um prédio, e penso que esse prédio me pertence. Isso é um conceito errado também. So we all get bound internally in our mind by accepting the wrong concept. Então, nós nos aprisionamos em nossa própria mente, aceitando conceitos errôneos. In the relative world, functioning with everything belongs to such and such a person. I live in such and such a place. This car belongs to me. This is all fine in the relative realm. But this concept is fine as long as it is only limited to relative realm. I could not get. The things which we possess in the relative is needed for our relative functioning. As coisas que nós possuímos no plano relativo são necessárias para o nosso funcionamento no plano relativo. In this realm, there is no complaint about it. A partir desse nível do plano relativo, não há o que se reclamar. But internally, when we see in our mind, this also becomes a cause of bondage. Mas internamente, quando analisamos isso na nossa mente, isso também se torna uma causa de aprisionamento. So, we all get bound by accepting the wrong concepts. Nós todos nos aprisionamos aceitando conceitos errôneos. So, there is a beautiful example given by Saint Tulsidas to explain how we get bound in our minds. Existe um bonito exemplo dado pelo santo Tulsidas para explicar como nós nos aprisionamos em nossa própria mente. So, Saint Tulsidas gives the example of a monkey. O exemplo do macaco. Just like a monkey, the jiva gets bound. Assim como um macaco, o ser individual, ele se aprisiona. So, in India, to catch a monkey, the monkey catcher does one trick. Aquele que vai capturar o macaco, pegar o macaco, ele faz um truque. So he knows the monkey is greedy and he catches the monkey by showing by provoking its greed. Ele sabe que o macaco tem ambição por certas coisas, então ele provoca o macaco despertando essa ambição. So what he does is he takes a pot and he puts the chickpeas into it. Chickpeas? Chickpeas means chana dal. Grão de bico. Ele pega um pote, por exemplo, e coloca grão de bico dentro do pote. So the monkey, in desire of eating this chickpeas, it puts in hand into the pot. E o macaco, para querer comer esse grão de bico, ele coloca a mão dentro do pote. And gets bound by it. E se aprisiona ali. Because the fist having the chickpeas cannot come out of the pot. Porque a mão que ele colocou para pegar o grão de bico, ele não consegue tirar do pote. And the monkey is not ready to give up so that it can escape. It keeps on holding it. By the time the monkey catcher will come and catch it. E o macaco, então, enquanto ele não consegue tirar o pote, ele fica tentando, aí aquele que vai pegar o macaco consegue capturar o macaco. If the monkey gives up chickpeas from its hand, from its fist, it can easily escape. Se o macaco desistisse de pegar o grão de bico, facilmente ele conseguiria escapar. But due to greed, it does not let go and gets caught. Mas por causa da ambição dele, ele não consegue largar o grão de bico e ele é pego. So here is a wise teaching given by one saint. Aqui está um sábio ensinamento dado por um santo. A saint says, if there is anything in your mind which is worrying you, then understand clearly that somewhere you are holding something very tightly. Esse sábio diz que se tem alguma coisa na sua mente que está perturbando você, saiba que em algum lugar você está segurando alguma coisa, apertando alguma coisa. Somewhere in your mind you are holding so tightly which you are not willing to give up. Algum lugar em sua mente você está segurando algo com força que você não está deixando ir. Just like the monkey holding the chickpeas in its fist get bound, by holding to an idea in our mind we suffer. Assim como o macaco segurando o grão de bico não se libertava,
Nós também, segurando certas ideias, não nos libertamos. If you give your hold, the worry will give up its hold on you. Se você desistir, o aprisionamento acaba. But the jiva cannot give up. Mas o ser individual não consegue se libertar. Neither we can give up, nor we can resolve it, and we continue to worry. I could not get. So neither we can give up, nor we can resolve anything in our mind. So we continue to worry. Nós não podemos desistir e também não podemos resolver o problema. Então nós continuamos nos preocupando. So this is the irony. This is the predicament of the jiva. Essa é a situação do ser individual. So if we can give up those wrong notions, then we can experience freedom instantly. Se ele conseguir desistir das suas noções erradas, ele pode ter a experiência da liberdade. Let me give you another example of a husband and a wife. Um outro exemplo que eu vou dar é o exemplo da esposa e do esposo. See, the closest relationship is between wife and a husband. O relacionamento entre esposo e esposa é um dos relacionamentos mais próximos. So, but today, the rules of court has made it very simple in their relationship. Mas hoje em dia, a questão do casamento tornou as coisas mais simples. So, if they cannot go together because of certain things, the court is there to assist them to divorce. Ocorre o divórcio. So, if you cannot give up on your own in your relationship, then court is there to assist you. Se você quer desistir do relacionamento, existe lá o divórcio. Though there are various rules and regulations with respect to court, the individual cannot give up, so court is there to assist. Então as leis estão lá para ajudar o divórcio. But in sannyasa, in the monk's life, he gives up on his own will. In a monk's life, he gives up everything on his own will. Mas na vida de um monge, ele tenta desistir das coisas pela sua própria vontade. So in a householder's life, he cannot give up or on his own. So why there is a court system which assists them. Na vida de um chefe de família existem as leis para ajudar, por exemplo, no caso de um divórcio. So this is to be taken from a lighter note. I am explaining to you, however, we get bound in the concepts and we are unable to give up. We need external things to even separate ourselves. É só para explicar assim como nós nos prendemos nos conceitos da nossa própria mente. So it is very easy with the external thing, but how to give up in the idea that I possess such and such a things, this house belongs to me. That idea, how can I give up in my mind? É fácil desistir das coisas externamente, mas na nossa própria mente, como desistir das ideias, por exemplo, de que eu possuo esta ou aquela coisa? Ou como desistir dessas ideias na nossa própria mente? Because anything which belongs to us is a part of our pride. Porque tudo que pertence a nós se torna parte do nosso próprio orgulho. So it is an internal thing which is in our mind, a sense of belonging. Um sentimento de pertencimento que está dentro da nossa mente. So here pride is a feeling of satisfaction which you have because of some possessions. É um sentimento de satisfação que você tem por causa de certas posses. It is a feeling of satisfaction if when some people close to you come and help you, do good to you. Um sentimento de satisfação quando alguém próximo a você vem e faz um bem a você. So how to do it is the question. How to get detached from this idea of the pride. Como desistir então como desapegar dessas ideias que é do orgulho? So scripture say that do the charity, give the dana. As escrituras falam, faça caridade. Okay. But due to charity, the greed diminishes, but pride does not go. Por causa das caridades, a ambição diminui, mas o orgulho não. So many possessions are there. Oh, to get out of this pride of possessions, let me give it in charity. Por exemplo, eu tenho muitas posses, então para desistir da ambição, to desist of what? To get rid of this pride, I give it in charity. Para desistir desse orgulho, eu faço caridade. But this doing of charity diminishes our greed, but it will not remove the pride. Esse fazer caridade diminui a nossa ambição, mas não diminui nosso orgulho. Instead, this pride increases. I did the charity comes. Esse orgulho pode surgir na forma de eu fiz essa caridade. So, Bhagavad Gita says in the 18th chapter,
Yagnadana tapakarma natyajamiti karyameva tat. Yagnodanam tapaschaiva pavanani manishinam. It means actions which are based on sacrifice, charity and penance should not be given up. No capítulo 18 do Bhagavad Gita, um verso diz que ações que são baseadas na caridade, charity, what? Austerity and sacrifice. Caridade, austeridade e oferendas não devem ser desistidos. So these three things, sacrifice, charity and penance, one should not give up in life. Oferendas, caridade, não se deve desistir disso. Means one should continue to do these actions. A pessoa deve continuar com essas ações. Why? Pavanani manishinam, because this purifies the individual. Porque isso purifica o indivíduo. So this verse is particularly meant for the householders, grihastha ashrama. Esse verso particularmente tem a referência aos chefes de família. The Lord Shri Krishna is particularly emphasizing by these acts the householders purifies his life. O Shri Krishna então está enfatizando a partir desses três atos o chefe de família purifica a sua vida. So the fruit of the actions internally is to be offered to the God. Os frutos das ações devem ser internamente oferecidos a Deus. Okay. But this did not resolve how to get rid of the pride. Mas isso não é uma solução para desistir do orgulho. So what is the solution to get rid of this pride of possession? Qual é a solução para desistir desse orgulho de possuir algo? The only answer is consider all the things which you have in your life as a form of prosperity, as a blessing, as a belonging to the God. A solução é considere tudo aquilo que você tem na vida como uma prosperidade, como sendo coisas que pertencem a Deus. Only when you understand all the prosperity in my life, all the goodness is there, is because of the blessings of the God, then only there is possibility of getting rid of pride. Quando entendermos que tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que temos na vida, ocorre apenas pela graça de Deus, então é somente dessa maneira que nós conseguimos desistir do orgulho. So, let me tell you a small incident from Ramayana. Um pequeno incidente do Ramayana. So, there was brother known as Bharata to Lord Sri Rama. Existia um irmão do Sri Rama chamado Bharata. So Rama was living in the place called as Chitrakoot during his exile period. No seu período de exílio, Rama estava vivendo num lugar chamado Chitrakoot. So Bharata wanted to go to Chitrakoot and meet Rama. Bharata queria ir até Chitrakoot e encontrar-se com seu irmão Rama. So when Bharata, who was about to go to Chitrakoot, all the people of Ayodhya also wanted to go with Bharata to meet Rama at Chitrakoot. All the people of Ayodhya. Quando Bharata queria se encontrar com o Rama em Chitrakoot, todas as pessoas de Ayodhya também queriam ir com ele. If all go to Chitrakoot, who will take care of the Ayodhya? Mas se todos fossem para Chitrakoot, quem tomaria conta de Ayodhya? To take care of the property and the wealth which belong to the Lord Sri Rama, somebody has to be there in the Ayodhya. Para tomar conta de todas as propriedades e da riqueza que estavam em Ayodhya, que pertencem ao Senhor Sri Rama, alguém deveria estar em Ayodhya. So, all the property and the things which were in Ayodhya, everything belonged to Lord Sri Rama. So, some of them stayed back to take care of it. Então, tudo que está em Ayodhya pertencia ao Senhor Sri Rama. Então, alguém deveria estar lá para cuidar. So, to indicate the prosperity which comes in our life as a blessing from the God is to be treated as a belonging to God. Then only the pride will go from our life. Então, tudo que nós temos na vida nós temos que considerar como pertencendo a Deus. Somente dessa maneira nós podemos perder o orgulho. When one lives with this attitude, the pride will not bind us. Ao viver com esse tipo de atitude, esse tipo de orgulho não nos aprisionará. So, because of ignorance, the Atman seems to be limited to this body. Por causa da ignorância, nós pensamos que somos limitados ao corpo. In reality, Atman is all pervading. Iva means it seems like it is bound here, but in reality not. Mas o Atman permeia a tudo. Ele parece apenas ser limitado. So, why Iva is used? Because when the true knowledge comes, this seems like the idea will be removed.
Seems like. Seems like iva, which is seeming. No? Why this word iva is used? Por que é usada essa palavra sânscrita iva? Because when the true knowledge comes, this will go away. Porque quando o verdadeiro conhecimento vem, isso vai embora. So now next question arises is whether this ignorance which is present can be destroyed or not. Um outro questionamento que surge é se a ignorância é algo que pode ser removido ou não. Some say that as long as this body is there, ignorance will be there and it cannot be destroyed. Alguns dirão que enquanto o corpo existir, a ignorância estará lá e não pode ser removida. But Vedanta does not accept this argument. A Vedanta não aceita esse argumento. Because this ignorance is the avidya. Porque a ignorância é a vidya. Avidya means that which is opposite to vidya. A vidya é o oposto de vidya. Avidya means ignorance. Vidya means knowledge. A vidya é ignorância, vidya conhecimento. So when knowledge comes, ignorance has to go. Quando o conhecimento vem, a ignorância tem que ir embora. When the light comes, the darkness has to go. Assim como quando a luz vem, a escuridão também tem que ir embora. Here in this verse, the example is given of the cloud. When the wind comes, the cloud has to go. Then the sun will shine on its own. O exemplo dado nesse verso é quando as nuvens vão embora, o sol tem que brilhar. So, let us reflect on this idea of the sun and the cloud. Vamos refletir sobre essa ideia do sol e das nuvens. When clouds are formed, the sun gets covered by the clouds. As nuvens se formando, o sol fica encoberto. Does this really sun gets covered? On sincere investigation, we understand that it seems like gets covered, but it doesn't get covered. Será que o sol realmente fica encoberto? Na verdade, ele parece estar encoberto, mas não está encoberto. Why? When the wind blows, the clouds are removed. The sun continues to shine in its full brilliance as usual. Porque quando o vento sopra, as nuvens são removidas e o sol continua a brilhar como sempre esteve brilhando. So Saint Tulsidas also writes in his Ramacharita-manas that Jata gagana ghana patala nihari jhapyo bhanu kahahi kubichari. Means those who do not investigate, do not pursue their own error. A tradução desse verso que o Swami falou é: aqueles que não investigam, não percebem o seu próprio erro. Just on seeing the sky covered with the clouds, they make a wrong judgment that the sun has been covered by the clouds. Assim como a pessoa que olha o sol, o céu encoberto de nuvens, diz erroneamente que o sol foi encoberto pelas nuvens. So, but when the wind comes, the clouds are removed, the sun shines in its full glory. Mas quando as nuvens são removidas, o sol brilha em toda a sua glória. Even when the clouds had covered, the sun continued to shine in its full glory. Mas mesmo quando as nuvens ainda estão aparentemente o encobrindo, ele continua brilhando como sempre. Even when ignorance is there, all continued to be conscious and functioning in this world. The Atman is functioning. Mesmo quando estamos no estado de ignorância, o Atman ele permanece o mesmo. But when this ignorance is destroyed, the Atman will reveal its all-pervading nature. Mas quando a ignorância é removida, a natureza toda pervasiva do Atman é revelada. So next question comes is another philosophical question. A profound philosophical question comes here. Surge então uma outra questão profundamente filosófica. So, does this ignorance get destroyed or is it negated? A ignorância é algo que é removida ou é negada? So here two words are there. Whether it is destroyed or is it negated? Ela é removida ou ela é negada? So in case of negation, the illusion, the wrong perception is removed and the real things remain as it is. I could not get it. So in the case of negation, the illusion is removed but the real thing remains as it is. No caso de negação, a ilusão é removida, mas But the real thing. Mas a coisa real permanece como ela sempre foi. But in the case of destruction, the illusion becomes invisible completely. It is eradicated completely. Mas no caso da remoção,
a ilusão é removida completamente. So this is very deep, this thing, very subtle. I'll try to explain with an É example. algo muito sutil. Vou tentar explicar isso com um exemplo. Let us take an example of the rope and snake. Por exemplo, o exemplo da cobra e da corda. So the real question is, the superimposed snake idea on the rope gets destroyed or is it negated? A ideia superimposta da cobra sobre a corda, ela é removida ou ela é negada? Okay. Upon investigation, we discover that it is rope and not the snake. When we really investigate, we understand that it is rope, not snake. Quando investigamos, percebemos que não é uma corda, é a cobra. The snake. Não é a cobra, é a corda. So, okay, it is a rope, not a snake. The idea snake was a illusion which we misperceived. A ideia de que era uma cobra é uma ilusão, eu percebi errado. After investigation, we know that it is rope, as a rope only. Ao investigarmos, veremos que é apenas uma corda. Okay. Now let us ask this question. Does the rope appear as snakes after knowing that it is a rope? Agora vamos analisar essa questão. Será que a corda parece ser uma cobra ao ser percebida que é uma corda? No. We no more perceive it again as snake. It will be very clearly rope for us. Não, nós não vamos mais percebê-la como uma cobra. Ela claramente para nós será apenas agora uma corda. So we clearly know that it is rope now. Agora nós saberemos que ela é apenas uma corda. So in this case, the snake idea is not negated. It is completely destroyed. Nesse caso, a ideia de que era uma cobra não é uma coisa que foi negada, é uma coisa que foi completamente removida. Knowing rope as a rope completely destroys the superimposition. Conhecer uma corda como ela é, como realmente é uma corda, completamente destrói a superimposição de que ele era uma cobra. Complete destruction has three things to understand. 3 coisas para entender. We understand for sure that the snake was not before also. When we know rope as a rope, we understand that early before also snake was not there. Quando nós entendemos que a corda na verdade é uma corda e não uma cobra, nós entendemos que a cobra nunca estava lá. The snake is not present now also. E entendemos também que a cobra também não está agora. In future also snake will not be present. The snake will also not be there in future. E vamos entender também que a cobra também não estará lá no futuro. When you recognize rope as a rope, there was no snake before, there is no snake now, there will not be snake future also. All three things at all three times gets destroyed once for all. Não existirá a cobra em nenhum dos momentos. This is known as atyantika nasha, means complete eradication. Isso é conhecido como erradicação completa. Okay, let us take an example from our lives. Um exemplo da nossa vida. Okay, so let us think that we go to a hotel to stay for a day. Vamos supor que nós vamos a um hotel e vamos ficar um dia. The person there, the owner of that hotel, will show all the available rooms for us to accommodate. O dono do hotel vai mostrar os quartos. So he shows to you that he says to you after showing that sometimes snakes are seen in this room. Ele fala para a pessoa, algumas vezes aparece cobra nesse quarto. So after showing all the rooms, he makes a simple sentence that sometimes we see some snakes in this room. Ele fala que algumas vezes a cobra pode aparecer nesse quarto. So if I decide to stay there, I will not sleep at all. Se eu decidir ficar nesse quarto, eu não vou dormir à noite. I will always be seeing here and there whether snake is there in this room or not. Vou ficar todo o tempo pensando se tem cobra ali mesmo ou não. So isn't it? A person will be worried when snake will come. Is there any snake or not? Always he will be worried. Vai ficar sempre preocupada. But later that hotel owner says that I said this just to cut a joke with you. Mas depois o dono do hotel fala, eu falei isso apenas como uma brincadeira. So still the doubt continues to remain to us. Mas ainda assim a dúvida continua a permanecer conosco. So to remove this doubt, that hotel owner, what he does, he brings a torch and switches on the light and shows every place.
Então, para retirar de vez essa dúvida, o dono do hotel vai, pega uma lanterna e mostra todos os lugares. So after seeing everything, we understand that the room is very secure. No snake can enter there. Depois dele ter feito isso, nós vamos entender que o quarto é muito seguro e não teria como uma cobra ter entrado ali. Once we understand ourselves very clearly, we sleep very nicely in that hotel room. Ao ter esse conhecimento, nós dormimos bem. It means that the doubt is destroyed completely. Ou seja, a dúvida foi completamente removida. Similarly, the ignorance will be destroyed completely and not negated. Então, da mesma maneira, a ignorância vai ser removida completamente, não apenas negada. Okay. Now, coming to this body and about the body idea in the mind. Agora, vamos para a ideia do corpo e a ideia do corpo na mente. The body can be negated in the process of investigation. I am not this, I am not this. No processo de investigação, o corpo pode ser negado, dizendo, eu não sou isso, não sou isso. So, the chair I see, so I am not the chair. Eu vejo uma cadeira e eu falo, eu não sou a cadeira. So, I see the body, so I am not the body. Eu vejo o corpo, eu não sou o corpo. So, like this, through the process of negation, we can negate this body. Negation. Através do processo de negação, pode-se então negar o corpo. Oh, but the idea in our mind, I am the body, is negated also and also destroyed completely. Mas a ideia na nossa mente de que nós somos o corpo não é apenas negada nesse caso da So I have an idea that destruída também. So I have the body, that idea can be negated and will be destroyed also. Eu sou o corpo, essa ideia pode ser negada, também pode ser removida. In the relative life, I am the body idea is negated in the relative aspect. No aspecto relativo, eu posso negar a ideia de que eu sou o corpo. In the swarupa, in reality, in essence, I am the body idea is destroyed. Mas no conhecimento da verdadeira essência, até mesmo a ideia de que eu sou o corpo é removida. In the Mandukya Karika, Shankaracharya gives a beautiful example for this. Numa escritura chamada Mandukya Karika, Shri Shankaracharya dá um bonito exemplo para isso. So, there for a verse, Chala and Achala is being used in one verse. Em um desses versos dessa escritura, ele usa as palavras Chala e Achala. Achala Chalavastatvam Vignanam Shantamadvayam means an illumined soul goes to beg alms from house to house. Uma alma iluminada vai pedir esmolas de casa em casa. In the relative sense, he moves from house to beg the alms. Do sentido relativo, ele se move de casa em casa para pedir esmolas. But in the absolute sense, in his swarupa, he knows for certain that he does not go anywhere. Mas no sentido absoluto, ele sabe dentro dele mesmo que ele não vai em nenhum lugar. So he is unmoving. Pois ele é imóvel. In the relative sense, he goes from house to beg the alms. But in his absolute sense, in the Swarupa, he knows that he doesn't go anywhere. No sentido relativo, ele sabe que ele vai de casa em casa, mas no sentido absoluto, ele sabe que ele não vai em lugar algum. In the relative aspect, the moving aspect is negated. In the absolute aspect, the moving aspect is destroyed. No aspecto absoluto, o aspecto de movimento é destruído. So, when the ignorance is destroyed, that Atman alone remains. Quando a ignorância é destruída, apenas o Atman permanece. So, okay. This state of, when we enter into our deep, profound sleep state, there nothing is there, only joyful state is there, unity of existence is there. O estado de sono profundo, há um estado apenas de existência, de unidade. Only thing to be done in our life is to destroy the ignorance. A única coisa que devemos fazer na nossa vida é destruir a ignorância. Ignorance is destroyed only through the true knowledge. A ignorância é destruída apenas pelo verdadeiro conhecimento. So, finally, the Shankaracharya uses the word Swayam Prakashate, means this Atman is self-revealing. Finalmente, Shankaracharya diz que o Atman ele se revela por si mesmo. So when ignorance is destroyed, the Atman reveals on its own.
Quando a ignorância é destruída, o Atman se revela por si só. So Atman is already there. It is being covered by the cloud of ignorance. O Atman já está lá, ele está sendo encoberto pela nuvem da All the ignorância. purpose of sadhana is to remove the clouds only, to remove the ignorance only. Todo o propósito das práticas espirituais é remover a ignorância. Once the clouds are removed, ignorance is removed, we don't need to do anything else. The Atman will reveal on its own. Uma vez que a ignorância é removida, não precisamos fazer mais nada. O Atman se revelará por si só. Only avidya is to be removed by proper understanding. Apenas a ignorância deve ser removida pelo entendimento correto. Just like when the clouds are removed, the sun shines in its own glory. É como o sol que brilha quando as nuvens vão embora. So, Bhagavad Gita also gives this example of the cloud and the sun in the 5th chapter. O Bhagavad Gita também dá esse exemplo do sol e das nuvens. So, Jnanena tu tadagnanam esham nashitam atmanah tesham adityavagnanam prakashayati tatparam. For those who are ignorant, for those whose ignorance is destroyed by divine knowledge, the supreme entity is revealed. A tradução é: aqueles cuja ignorância é destruída pelo conhecimento supremo, o conhecimento do ser é revelado. Just as the sun illumines everything when the clouds are removed. Assim como o sol ilumina tudo quando as nuvens são removidas. So, with this, I conclude today's talk. Possam o Senhor que a meta de toda adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Om Priyatam Pundari Kakshaha Sarvagneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.